Olá pessoal, vamos começar a nossa 8ª semana depois das férias, né? 8ª semana contando a primeira, que foi aquela de acolhimento, teve 3 dias acho só. E aí depois tivemos a 6ª semana, na qual foi o conselho, e aí não houve atividade. A 7ª semana eu passei um videozinho sobre propagação do calor. Então agora a gente começa a 8ª semana. E o assunto de hoje é o estudo dos gases. Então o estudo dos gases ele é importante porque é base para a gente falar depois de termodinâmica. E de alguma forma ele foi subtraído aí do currículo paulista, mas ele é muito importante, então ele tem que entrar de algum jeito para que a gente possa ter bases para falar da termodinâmica. E é onde também aparece a escala absoluta, né? Então não pode ser subtraído esse assunto, que eu acho que é de suma importância. Bom, o estudo dos gases ele começa com aquela revolução do pensamento, né, provocada principalmente por René Descartes, né, de que o homem tem o poder de decidir sobre o seu destino, conhecer a natureza, né? É um renascimento do pensamento grego. E, e aí depois do Descartes vieram outros tantos pensadores, né? O Newton, por exemplo, né, com as coisas que ele fez, que ele descobriu, Huygens também desenvolvendo o estudo sobre a luz, aí também aparece Boyle estudando os gases. Então, e surge também a descoberta, né, do oxigênio, a descoberta do nitrogênio. Então o homem começou da amônia, o homem começou a separar substâncias, elementos, né, que até então é difícil, porque não são coisas invisíveis, né? Então o homem começa a desenvolver a ciência propriamente dita. E Boyle aparece aí fazendo um estudo dos gases, Robert Boyle, que ele faz um estudo no qual ele percebe que, mantendo-se temperaturas constantes, o volume e a pressão interna de um gás, ou externa, a pressão sobre um gás, ela se mantém constante. Existe uma relação de proporcionalidade inversa entre o volume do gás e a pressão no qual ele se encontra. Então, se são grandezas inversamente proporcionais, significa que o produto entre elas é constante, né? Então, o primeiro trabalho de Boyle foi de que, para os gases, quando a temperatura dele é constante, verifica-se que a pressão vezes o volume é sempre uma constante. Bom, e aí apareceu também Charles, também o inglês, o francês Guy Lussac, fazendo outros estudos em cima dos gases. E também percebeu-se que, mantendo a pressão constante do gás, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, a razão dos dois vai ser sempre uma constante. Constante. E que também, mantendo-se um volume constante do gás, a pressão varia diretamente proporcional à temperatura. Então isso também é constante. Bom, e mais tarde também, poucos anos depois, coisa de décadas, aparece, porque isso aí está acontecendo no século XVII, né? E aí já no começo do século XVIII, não, ainda no século XVII, ele aparece o Avogadro. O Avogadro, ele vai verificar que pressão, volume dividido pela temperatura para diversos gases, né? Quando você tiver a mesma quantidade de gás, né, o mesmo número de mols de gás, isso vai ser também
constante. Bom, em cima do trabalho de Avogadro, também tem a definição do que é o mol, né? Que o mol, ele é a quantidade de partículas, né? É uma definição de quantidade de partículas. Então ele é usado para você medir partículas, como está falando, partículas são, como é dito, né? São entidades muito pequenininhas. Né? Então, por exemplo, elétrons, prótons, moléculas, átomos, né? Então, coisas que você tem na cabeça que é infinitamente pequenininho, tá? A gente não pode pensar em mols de coisas que já são, por exemplo, de tamanho de milímetros ou mesmo micrômetros, tá? Se pensar uma coisa desse tamanho, o que é um micrômetro? Um micrômetro é 1/1000º do metro. E isso é muito grande, tá? Então a gente já não pode pensar em coisas desse tamanho para maior. Então tem coisas bem menores para a gente poder pensar, trabalhar em mols. E o número de mols, aliás, um mol, ele tem uma quantidade, ele corresponde a uma quantidade de partículas que é dada da seguinte, que é 6,22, 0,22, 14076. Esse número aí, vezes 10 elevado à 23ª. Então veja, é um número extremamente grande, tá? Normalmente a gente usa isso aqui só. A gente normalmente usa isso aqui só. 6,022, 10 elevado a 23, tá? Molde. Isso aqui é baseado na massa do carbono, tá? A massa do carbono. Bom, então esse grupo de relações aqui a gente vai estar descrevendo, né, tentando traduzir de uma forma mais fácil para a gente entender direitinho, tá? Então vamos pensar o seguinte: vamos supor que eu tenha aqui um recinto no qual eu vou ter um gás confinado aí dentro. Tem aqui um gás confinado dentro desse recinto. Bom, esse gás vai ser aquecido. Então, a princípio, o gás está ali dentro. O que acontece no gás? As moléculas do gás estão livres lá dentro e elas estão batendo nas paredes, certo? Então, vamos supor que ela bate nessa parede, uma molécula bate nessa parede, volta, bate nessa outra parede, aí volta, bate nessa outra parede. Toda vez que ela colide com a parede, ela transfere quantidade de movimento. Portanto, ela exerce sobre a parede uma pressão, ok? Vamos dizer que ela bate nessa parede, pois bate naquela parede, né? Então, portanto, ela colide com a parede, vamos pensar assim, 2 vezes por segundo, ok? 2 vezes por segundo. Então ela exerce uma pressão sobre a parede, ok? Bom, o que vai acontecer? A outra coisa, vamos supor que esse recipiente, essas paredes, elas possam aumentar com a minha vontade, ou diminuir com a minha vontade, tá? Vamos supor que eu posso fazer isso aqui se expandir ou se contrair. Então é só experimento de pensamento, né? Então a molécula está lá, bateu aqui, bateu lá, bateu aqui em 1 segundo. Se a gente esquentar esse gás, portanto aumentar a temperatura desse gás, o que deve acontecer com o gás? Bom, se você esquentou o gás, aumentou a temperatura do gás. Aumentar a temperatura significa o quê? Dar energia para ele, né? E como é que o gás reage a essa energia
que ele absorve? Ele transforma isso em energia cinética. E aí ele vai começar a aumentar a sua velocidade aí dentro. Então, aumentar a temperatura implica estar aumentando a velocidade das partículas. Então, ele aumentou a energia cinética, aumentou a velocidade da partícula. Então, se aumentar a velocidade da partícula aí dentro, você há de concordar comigo que ele começa a bater nas paredes com maior frequência, né? Então, se ele batia 2 e você, para uma temperatura, se você dobrar essa temperatura, ele vai bater 4 vezes, vamos supor, 4 vezes. Ou seja, aumentei a temperatura, aumentou na mesma proporção a pressão contra as paredes. Aí, se a gente puder deixar com que essa parede se afaste, né, aumentando o tamanho dele, para que ele continue batendo com a mesma frequência nas paredes, tendo aumentado a sua temperatura, o volume deverá aumentar, ou seja, ele deverá demorar o dobro do tempo lá para chegar ao outro lado da parede. Portanto, isso significa que aumentou o dobro o volume dele. Então também, se eu quiser que a pressão dele continue a mesma, eu tenho que aumentar o volume na mesma proporção que eu aumentei a temperatura. Tudo bem? Tá, agora eu vou esquecer a temperatura. Esperar o barulho da praça. Bom, vamos supor agora que eu posso encolher a minha vontade esse espaço aqui dentro, certo? E o gás está confinado lá, batendo 2 vezes. Se eu diminuir esse espaço que o gás tem para metade do espaço que ele tem, se eu conseguir reduzir isso aqui para metade, o que vai acontecer com o número de colisões? Se eu não mexer na temperatura, ele vai dobrar o número de colisões. Então, se eu diminuir o espaço, aumenta o número de colisões. Então, consequentemente, à medida que eu diminuir o volume, eu aumento a pressão. Então, isso tudo daqui está mais ou menos explicado aí nesse nosso experimento de pensamento, tá? Agora, por conseguinte, eu tenho que o produto pelo volume dividido pela temperatura é uma coisa que se mantém constante. E aí, Avogadro disse o seguinte: para qualquer gás que eu pegar um número de mol definido, né? Para qualquer gás, hélio, gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, não importa. Peguei essa quantidade de gás e ele está na temperatura de 0 graus Celsius e a pressão sobre esse gás é de 1 atmosfera. Então estamos no nível do mar, 1 atmosfera. Esse mol de gás vai ocupar um volume de 22,4 litros, qualquer que seja o gás. Então, essa proposta do Avogadro, né, foi muito interessante e, portanto, importante. Então, qualquer que seja o gás, qualquer que seja a molécula, né, se for uma molécula muito grande, ela acaba ficando mais próxima umas das outras, mas, de qualquer forma, se for uma molécula mais levinha, elas vão ficar mais afastadas umas das outras, mas de forma que, para a mesma quantidade de gás, de moléculas do gás, das condições de temperatura 0 graus e pressão de 1 atmosfera, o volume que elas vão ocupar é de 22,4 litros, ok? Então, esse aqui é uma primeira análise sobre esse assunto. Bom, decorre daí que, mais ou menos da época do Avogadro, William, né, ele era britânico, né, William Thomson, ele vai fazer o seguinte: ele vai olhar para essas coisas, para todas essas medições, vai analisar gráficos, né, de diversos cientistas anteriores, vai perceber que, se fosse possível deixar o volume em 0, qual seria a temperatura que esse gás estaria? Bom, mas o volume não pode ficar em 0. Vai sempre ter um volume, por menor que seja, né? Por menor que seja o volume,
vai sempre existir um volume. Tá, mas se pudéssemos deixar o volume em zero, qual seria a temperatura? Né? Então, comparando vários gráficos, porque esse gráfico aqui, ó, este gráfico aqui em particular, ele diz que o volume é proporcional à temperatura. Se eu pegar outro gás, de maneira que se eu puder prolongar isso aqui, eles acabam coincidindo num ponto de temperatura, né? Aqui é o volume, num ponto de temperatura, então qualquer que seja o gás, esse ponto aqui é de 273 graus negativos na temperatura Celsius. Então vou até colocar aqui, ó, temperatura Celsius, 273. Hoje, né, a gente sabe que é 273,15. Mas vamos deixar 273 para entender direitinho. Então, este ponto aqui é em 273 graus negativo. Então ele pensou o seguinte, olha, quando a gente trabalha com valores negativos, isso aqui pode dar resultado negativo, né? Isso pode dar um resultado negativo, isso pode dar resultado... Ou se por acaso tiver em cima do zero, eu não posso colocar uma temperatura zero e fazer essa conta, porque eu fiquei indeterminado para essa temperatura. Então, matematicamente, é inapropriado, inadequado termos valores negativos. Então, ele pensou assim, ó, vamos ter uma escala que não admite valor negativo. Todos eles vão ser positivos. Aí eu desloco o zero que está aqui, eu desloco para cá. Então, aqui vai ser o novo zero. E aí, portanto, só vamos ter números positivos aqui. Então, aqui onde é zero na escala dos Celsius, aqui vai ser 273. Aqui onde, vamos supor, é 500, aqui vai ser 773. Ok? Então, aqui só vai admitir valores positivos. Então, quando aqui é menos 100, vamos supor, menos 100, aqui vai ser 173. Ok? Então, essa escala aqui só vai admitir valores positivos. Por isso ela foi chamada de escala absoluta. Só que William Thomson, ele se tornou um lord na Inglaterra. E os lords ganham um pseudônimo, né? E o pseudônimo dele era da cidade, da região onde ele nasceu, que foi no vale lá chamado Kelvin, né? Então, em homenagem a ele, ele passou a se chamar Lord Kelvin, ele acabou ganhando aí uma escala na qual a gente chama de Kelvin. E a gente representa apenas pela letra K maiúscula. Não tem essa bolinha, tá? Passa a ser agora, não é mais graus Kelvin. Então a gente fala, a temperatura é dada em kelvins. Da mesma forma que a gente fala, a distância é dada em metros, não fala graus metros, né? Graus de distância, graus metros. A gente fala metros. Então a temperatura é dada em Kelvin. E não vamos mais usar o θ, a gente passa a usar o T maiúsculo, tá? O T maiúsculo para representar a escala de Kelvin, escala absoluta. E a conversão, né, como a gente vê aqui, a temperatura absoluta em relação a Celsius, é só pegar a temperatura na escala Celsius e somar 273, ok? Então essa aqui vai ser a nossa primeira aula sobre o estudo dos gases. Depois a gente aprofunda um pouco mais. Haverá exercício disso. Eu vou colocar para você resolver alguma coisa parecida com isso. Alguma aplicação disso, aliás. E fica para eu corrigir na próxima semana, tá? Eu poderia também aproveitar aqui e dar alguns exemplozinhos, né? Você vai numa festa de aniversário, tem lá balão para encher, né? Aí você vai e enche os balões, né, com o ar dos seus pulmões. O que tem lá nos seus pulmões?
nitrogênio e oxigênio, né? Uma pequena porção de gás carbônico, mas nitrogênio e oxigênio é o que você inspira, aí vai um pouquinho mais de gás carbônico e fica retido um pouquinho de oxigênio. Mas é isso que é a dinâmica nossa. Aí você enche os vários balões. Só que você enche o balão na temperatura de 36 graus Celsius, temperatura do seu corpo. Aí pendura os balãozinhos lá e tal. Aí vamos supor que chega de noite a temperatura vai para 16 graus, né, como tem sido as temperaturas desses dias. Bom, você encheu com 36 e desceu para 16, então houve uma queda na temperatura. Havendo uma queda na temperatura, o gás deve encolher, diminuir de volume. E é sempre da mesma proporção, tá? Outro exemplo, você pegou um refrigerante, tirou da geladeira, colocou no copo. Olha lá, Coca-Cola, por exemplo. O que vai acontecer? Vai formar um monte de bolha. Que bolha é aquela? O gás que está no refrigerante, que quando você já colocou em relação com o meio ambiente, ele já começou a borbulhar, sai de dentro do líquido. Aí as bolhas, né? Você imaginando aqui o copo, as bolhas começam pequenininhas. Começa pequenininha e à medida que ela vai subindo, ela vai aumentando de volume. O que está acontecendo aí? À medida que que a bolinha de ar vai subindo aqui, a pressão sobre ela vai diminuindo, porque a pressão que ele está fazendo é o líquido. Então, a pressão vai diminuindo e o volume vai então aumentando na mesma proporção, proporção inversa. Esse diminui e o outro aumenta. E aí, portanto, a bolinha vai crescendo até chegar na superfície. Ok? E aí a gente pode encontrar vários outros exemplos, né? Só que me foge aqui a cabeça. Mas a gente pode encontrar. Ok? Então esta aí fica sendo a nossa primeira aula aí sobre o estudo dos gases. Até a próxima então, gente. Tchau, tchau.